Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de Jesus, irmãos. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e louvar a Deus por essa noite em que nós nos encontramos aqui para exaltar e bendizer o nome do Senhor. A Josi, antes de me chamar, ela usou uma frase, e aliás foi a última frase que ela usou. Ela agradecia ao Senhor por ter mudado todas as coisas, por ter mudado tudo aquilo que estava programado e por ter feito a sua vontade. Eu creio que nada acontece por acaso, é tudo uma providência de Deus, amém, irmãos? Certamente vocês tinham feito um plano e Deus fez outro completamente diferente. Haja visto que prova disso, eu vindo para cá, troquei algumas mensagens com o Jefferson. Ele me chamou para pregar no grupo de oração e quando falou que era para vir aqui, eu fiquei com muita alegria. Eu falei, lógico que vou, com certeza. E normalmente quando a gente vai num grupo de oração, se os irmãos eles oferecem a palavra rezada e discernida, para nós é melhor ainda, porque a gente tem o trabalho só de rezar e ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer. Mas eu também não fico forçando os irmãos a mandar a palavra não, e eu fiquei esperando, ele não mandou. Eu falei, então eu vou rezar e vou preparar o texto. E aí, de repente, no caminho, ele falou, irmão, só agora que eu percebi que eu não te mandei a palavra, faltavam uns 10 minutos para eu chegar. Eu falei, Aí ele falou, mas como que você fez? Eu falei, eu rezei e preparei. Ele falou, então... Eu falei, tá, mas qual que é o texto? Ele falou, o seu. Eu falei, então, glória a Deus. E eu entendo que não é o meu, mas eu entendo que é o do Espírito, que se valeu dessa circunstância para mudar os nossos planos e para fazer aquilo que ele tinha planejado, aquilo que ele queria fazer. Eu quero me valer de algo que a Josi dizia também, agora no finalzinho, onde Deus deu a visão para ela de Ezequiel capítulo 37 sobre a passagem dos ossos secos. E é interessante porque você conhece a passagem e o texto, quando fala a respeito dos ossos secos, fala que ao arrebatar Ezequiel em espírito, Deus mostra a ele uma planície de ossos secos. Deus dá a ele uma visão de morte. E Deus coloca um encargo de responsabilidade profética sobre Ezequiel, um improvável, um sacerdote, mas que naquela ocasião foi chamado a ser profeta. E o encargo que Deus coloca sobre Ezequiel é exatamente esse: profere um oráculo para que essa circunstância de morte volte à vida, para que esses ossos voltem à vida. É natural que o texto segue dizendo que os ossos se juntam, a carne se junta, a pele se junta e logo depois o Espírito sopra a vida. O que eu entendo, através dessa revelação trazida pelo Senhor para Josi, é que o Espírito está devolvendo a nossa forma original. Ele está nos configurando novamente a sua imagem e semelhança e está soprando um sopro novo de vida em nós. Nós que por vezes chegamos aqui na casa de Deus, vivos, mas como se estivéssemos mortos. Por vezes chegamos aqui movidos pelo sofrimento, movidos pelas lutas, movidos pelas dificuldades do dia a dia. E quando chegamos dessa forma, nós nos desconfiguramos, porque o Senhor é força, Ele é alegria, Ele é fortaleza. E quando o Espírito profere um oráculo através da boca do profeta e sopra sobre aqueles ossos, sobre aquela circunstância de morte, tudo volta à vida. Se há uma situação de morte sobre a sua vida hoje, se há uma situação de derrota, se há uma situação de fraqueza, o Senhor está te reconfigurando novamente a imagem e semelhança dEle e está soprando sobre a sua vida um sopro novo de vida. Amém, irmãos? É a obra que o Senhor está realizando em nós aqui essa noite. E eu tenho convicção de que o Senhor que nos trouxe aqui, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele faz. Amém, irmãos? Tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que Ele propõe para cada um de nós. Então, baseado nisso, eu queria convidar você a, se possível, abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, no capítulo 21, versículo a partir do 1, por favor. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo a partir do 1, que é o texto que Deus quer usar para falar conosco essa noite. Certamente, acho que todos me conhecem, mas se não tiver alguém que de repente não me conheça, eu me chamo Anderson, assim como os irmãos disseram. Sou da paróquia Santa Rita de Cássia, sou casado com a Fabiane, nós completamos agora dia 23 de maio 15 anos de casados e 22 anos juntos, graças a Deus. Sou de grupo de oração assim como você, esse ano eu completo 21 anos de perseverança e de caminhada na renovação carismática, graças a Deus. Tentando chegar mais perto de Jesus cada vez mais, amém, irmãos? Amém? Amém. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1. O texto vai dizer o seguinte, preste atenção, acompanhe comigo.
versículo 1 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, esse é um texto que certamente você o conhece. Ele faz parte dos textos em que Jesus ele manifesta o seu poder logo depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão. É interessante porque nós vimos isso no texto, mas vão dizer os estudos que essa é a terceira aparição de Jesus. É o terceiro momento depois de ressuscitar que ele aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, àqueles que tinham caminhado junto com ele. E aqui é interessante porque nessa terceira aparição, o texto ele nos propõe uma reflexão imediata sobre Pedro, que é de quem nós vamos falar propriamente. É inevitável não falar de Pedro nesse texto. Mas ele nos faz olhar para todos os outros que caminharam com Jesus, que foram amigos de Jesus, que ouviram e que foram doutrinados por Jesus. A primeira reflexão que a gente faz é o seguinte: nós estamos diante da terceira aparição de Jesus. Nós estamos diante do terceiro momento em que, depois de ter ressuscitado, Jesus aparece no meio daqueles que tinham caminhado com ele há mais de 3 anos, ouvido ele falar, visto as coisas que ele fez e acompanhado os ensinamentos que ele deu. E uma coisa me chama a atenção é que quando Jesus, na beira do lago, chama a atenção daqueles homens que estavam na barca, voltando para a margem, vai dizer a palavra que os apóstolos, os amigos de Jesus, aqueles que tinham caminhado junto com o Senhor, não o reconheceram. Isso é constrangedor porque o texto vai dizer que é a terceira aparição. Portanto, ele depois de ressuscitado já havia aparecido outras 2 vezes. E mesmo tendo aparecido pela terceira vez, ainda assim na terceira vez, já que não era nem de noite, não estava nem escuro, já era de dia, Jesus aparece para aqueles homens, os chama de amigos, e os homens perto da margem, vendo Jesus Cristo, não conseguem reconhecê-lo. Isso causa um grande constrangimento e uma grande preocupação no meu coração, porque no tempo em que nós estamos vivendo, nós não podemos correr o risco de sermos enganados. Eu partilhava com um irmão por esses dias, aliás, isso é pauta de todas as partilhas que nós fazemos. E sempre quando a gente termina uma conversa, ele diz assim: Gordão, Edivaldo falando, Gordão, a gente não pode correr o risco de no fim da nossa vida, depois de ter lutado tudo aquilo que a gente lutou, nós sermos enganados. Ou Jesus olhar para nós e nós não o reconhecermos. E aqui está uma grande preocupação que precisa ser minha, mas também precisa ser sua essa noite. É o fato de que nós estamos ouvindo as coisas que Jesus está falando, nós estamos vendo os feitos que ele tem feito, mas será que nós estamos reconhecendo Jesus atrás de todas as coisas que estão acontecendo?
Ou será que mesmo diante de tudo aquilo que ele nos ensinou, de tudo aquilo que ele fez diante dos nossos olhos, nós ainda estamos correndo o risco de confundi-lo com as fábulas e com os contos que as pessoas têm falado por aí a respeito dele? Nós estamos diante de um tempo sério em que o inimigo de Deus, em que Satanás, ele tem a todo custo tentado destruir o plano de Deus no meio de nós. Só que eu não sei se você conseguiu perceber, mas a principal astúcia e a principal obra de Satanás no meio de nós não é colocar fantasmas no nosso meio e nem dragões com espada cuspindo fogo para nos assustar ou para nos amedrontar. Mas a principal cilada que Satanás tem semeado no meio do povo de Deus nesse tempo é a enganação, a mentira. Nós estamos todos os dias ouvindo mentiras acerca do reino de Deus, ouvindo mentiras acerca daquilo que Deus tem nos ensinado há tanto tempo como verdade absoluta na sua palavra, e nós estamos por vezes perguntando ou questionando se realmente é ou se não é, porque Satanás tem semeado no meio de nós uma confusão, uma mentira que tem nos tirado, meu irmão e minha irmã, do centro da vontade de Deus. Isso nos faz olhar para Jesus Cristo, tendo ouvido o que Ele falou, tendo visto o que Ele fez, e olhando para Jesus Cristo, ainda assim corremos o risco de não o reconhecermos. E o Senhor está no dia de hoje nos fazendo recordar que Ele continua vivo no meio de nós, mesmo diante de todas as situações adversas. Mesmo diante daquilo que nos falta, mesmo diante do sofrimento que nós estamos vivendo, mesmo diante das lutas que parecem ser contrárias àquilo que Deus disse que faria para cada um de nós, que é a vitória que Ele reservou para cada um de nós, mesmo diante de tudo isso, Jesus Cristo está se pondo no meio de nós mais uma vez, para reafirmar que Ele está vivo e que Ele tem o controle absoluto de tudo. Portanto, os seus olhos muito provavelmente devem ter visto nesses últimos dias coisas absurdas. O mundo parece que de ponta cabeça, e coisas que você jamais imaginou ver. Mas ainda assim, no meio de tanta desgraça, no meio de tanta coisa errada, no meio de tanta coisa absurda, eu preciso trazer uma boa nova para você essa noite, que é que Jesus Cristo está vivo, aliás, continua vivo, e ainda assim tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. Ele não mentiu quando disse que Ele tem algo reservado muito melhor para cada um de nós. Ele não mentiu quando disse que Ele venceu o mundo, e também não mentiu quando disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Portanto, a gente precisa entender que mesmo que tudo pareça estar dando errado, no céu já está tudo resolvido. Em Jesus todas as coisas já estão esclarecidas, mas nós temos ainda, meu irmão e minha irmã, um comissionamento da vida antiga, onde nós ficamos com dúvida de se realmente as coisas estão acontecendo de acordo com o plano de Deus, porque elas não estão dando certo como nós imaginávamos. E aí é interessante porque Pedro é a figura, uma das mais extraordinárias da Sagrada Escritura, e é uma das que mais se assemelha comigo e com você, porque Pedro viu tudo o que ele podia ver de bom, sim ou não? Cara, o cara viu muito milagre acontecer, ele viu muita bênção. Aliás, ele foi pivô de muitos milagres, de muitas graças que Jesus Cristo realizou. Ele foi a figura principal de grandes feitos que Jesus operou diante dos olhos dos homens. Haja visto Pedro andando sobre as águas. Pelo amor de Deus, quem já andou sobre as águas aqui? Nenhum de nós. Mas ele foi o pivô dos passos dados na água. Mesmo que tenha lá ficado temeroso e tenha afundado depois, mas ele andou sobre as águas. Eu não sei se você tem raciocínio, eu não sei se você tem dimensão do que aconteceu lá. Todo mundo pensa, mas ele vacilou e afundou. Tá, mas não interessa, ele andou sobre as águas. Eu não sei se 100 passos, não sei se 5, mas ele andou. Aconteceu algo sobrenatural. E quando ele afundou, a mão que tirou ele de dentro das águas que o submergia foi a mão do próprio Cristo. Pois bem, ele esteve junto com o homem, junto com aquele que tinha poder absoluto para todas as coisas. O cara foi chamado de pedra, de Pedro, de papa, de igreja. Ele foi constituído como responsável por ligar tudo na terra e no céu e desligar tudo na terra e no céu. Ele foi o protagonista de coisas extraordinárias nesse período em que caminhou com Jesus. Só que também foi o cara que mais jambrou com Jesus, cara. Foi um cara que mais vacilou com o Senhor. Foi o cara que mais entrou por um ouvido e saiu pelo outro aquilo que Jesus tinha dito. Estava de boa, Jesus sendo perseguido, o tempo fechando para Jesus, o cara me saca de uma espada para cortar a orelha do outro. Na verdade ele queria cortar a cabeça, mas era ruim de mira, cortou a orelha, né? Na verdade tão vacilão que
O galo não cantou a terceira vez e o cara falou o quê? Jesus é o Senhor da minha vida, glória a Deus. Não, glória a Deus, ele negou Jesus. É tão vacilão que, cara, ele foi chamado de diabo, de Satanás pelo próprio Cristo. Mas ainda assim, diante de todo esse cenário, Jesus Cristo não desistiu dele. Jesus Cristo continuou todos os dias atualizando algo novo na vida de Pedro. O que eu preciso dizer para você é o seguinte: mesmo diante das vezes em que nós nos esquecemos que Jesus Cristo tem o poder e que Ele continua cuidando de cada um de nós, Jesus Cristo olha para tudo aquilo que Ele falou para nós, para tudo aquilo que Ele queria que nós tivéssemos aprendido, para tudo aquilo que Ele esperava que nós tivéssemos ouvido, e Ele não ignora a nossa vida. Embora Ele poderia sacar de uma cinta e falar, você precisa apanhar, na verdade, né, para tomar vergonha. Mas Ele não se deixa valer por tudo aquilo que Ele já nos ensinou, mas Ele mais uma vez atualiza amor e misericórdia em nossa vida. Mais uma vez nos chama para perto e nos ensina novamente aquilo que nós precisamos. Um amigo disse ontem que tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo, ainda é possível. Se nós estamos vivos hoje é porque Jesus não desistiu de nós. É porque por mais que a gente tenha dado uma mancada ontem, Jesus nos deu a graça de acordar hoje para corrigir aquilo que nós fizemos de errado e para nos dar uma nova oportunidade de reconhecer que nós somos inteiramente dependentes dele. Assim foi Pedro, de graça em graça, de vacilo em vacilo, mas continuou perseverando e Jesus Cristo continuou acreditando nele mesmo no meio de toda aquela confusão. O que eu preciso dizer é que mesmo de graça em graça, mesmo em meio de vacilo em vacilo, Jesus Cristo continua acreditando em você, continua acreditando na sua vida, mesmo que as suas intenções para com ele não sejam as melhores, porque por vezes a gente se aproxima de Jesus ouvindo as coisas que a gente ouve falar dele e isso causa em nós um desejo, uma expectativa de sermos beneficiados por isso também, porque aqui quem nunca passou pela situação de desejar vir para a igreja porque escutou que Jesus Cristo é bom, porque ele cura, porque ele liberta, porque ele faz milagre? Talvez não, porque hoje está todo mundo na fé, maduro, graças a Deus. Mas alguém um dia, no tempo passado, talvez não tão distante, passando por uma dificuldade em casa, recebeu uma visita de alguém da igreja que falou que Jesus tinha o poder de curar, que Jesus tinha o poder de salvar, que Jesus tinha o poder de fazer milagre. Não sentiu um desejo de vir aqui na igreja também para experimentar desse milagre, dessa cura e dessa graça que Jesus tinha poder de fazer? Eu levanto a mão porque eu não tenho medo de dizer. Eu já vim várias vezes pensando nesse comissionamento de graça que Jesus pode me dar. Mas entenda que mesmo desejando receber as coisas que Ele tem poder para fazer, Jesus Cristo ainda assim continua insistindo até que nós compreendamos que Ele não é um mantenedor, mas que Ele é o nosso Pai. Que Ele não é um curandeiro, mas que Ele nos ama. Que Ele não é um realizador de milagres, mas que Ele é alguém que quer nos salvar, que Ele quer transformar a nossa história. Assim como fez com a vida de Pedro, e era exatamente aquilo que ele queria fazer. E é interessante porque é o seguinte, ele aparece a terceira vez, apareceu outras duas ressuscitado. E é interessante que todas as vezes que Jesus aparece depois de ressuscitado no meio dos apóstolos, daqueles que tinham caminhado com ele, Jesus Cristo usa uma frase. E essa é uma frase marcante depois da ressurreição de Jesus. Quem sabe dizer que frase que é essa? Bendito seja Deus. A frase que Jesus usa todas as vezes que aparece para os seus apóstolos depois de ressuscitado é: a paz esteja convosco. Se Jesus está desejando ou está profetizando paz sobre a vida daqueles homens, isso significa que não havia no meio deles o quê? A paz. Se Jesus Cristo está semeando paz no meio daqueles homens, eu entendo que não existia paz entre eles. Mas veja, aqueles homens estavam debaixo de uma promessa: permaneçam aqui, fiquem aqui. Aqueles homens estavam vendo Cristo ressuscitado. Aqueles homens estavam vendo o Senhor deles, que acabou de vencer a morte, vivo, e ainda assim o seu coração não tinha paz. A minha pergunta para você é o seguinte: o que mais nós precisamos então ver? E o que mais nós precisamos então receber para termos paz no coração, irmãos? Porque no meio de tudo que a gente está vivendo, Jesus Cristo continua vivo. Ele continua manifestando vida no meio de nós. E o que mais a gente precisa receber da parte de Deus para ter paz no coração e acreditar que Ele tem o controle de tudo?
Esse é o grande problema, a gente fica dia após dia querendo receber coisas de Deus para ter a satisfação de ter algo que a gente pediu e a partir desse algo que a gente recebeu, a gente acreditar que Jesus Cristo está vivo. Eu preciso dizer, Jesus Cristo não é um mantenedor da minha e da sua vontade. Eu vou repetir isso porque eu já disse. Jesus Cristo, ele não veio para fazer milagres na nossa vida, ele veio para nos salvar. E para alcançarmos a salvação, assim como ele foi salvo da morte, nós precisamos também passar pela dor do Calvário e da cruz. Passar pelas dificuldades e pelas tribulações da vida. Portanto, Jesus Cristo está nos chamando hoje para nós nos configurarmos a Ele, assim como a revelação que o Senhor nos deu a partir da palavra que a Josi trouxe aqui logo no finalzinho da sua ministração. E é interessante que o texto segue dizendo que aqueles discípulos estavam ali, parados, Jesus não estava entre eles, sobre aqueles homens havia uma promessa, havia um encargo, havia uma responsabilidade, e eles simplesmente não aguentaram esperar o cumprimento daquilo que Cristo disse que aconteceria entre eles. Pedro é o primeiro, o mais vacilão de todos, o mais afobado, se levanta e diz o que no meio dos outros homens? Eu vou pescar. E aqui é interessante porque a afirmação de Pedro dizendo o seguinte, eu vou pescar, faz muito sentido para nós essa noite. Porque Pedro não se levantou no meio dos outros apóstolos que estavam com ele e disse assim, seus vacilão, vamos ali comigo ali, rapidão, vamos dar uma nadada ou vamos dar uma pescadinha de leve? Nós estamos sem fazer nada aqui, não vai dar nada, o lago é aqui, se qualquer coisa acontecer, nós estamos perto da margem. Pedro não falou isso. Pedro disse o seguinte, eu vou pescar. Não chamou ninguém para ir junto. Sabe qual que é o problema? O problema é que quem está fazendo coisa errada está indo. E às vezes ao invés da gente ficar e permanecer e perseverar, a gente está indo atrás. A gente está seguindo quem decidiu não ficar mais na presença de Deus. E Deus nos mandou ficar, Deus nos pediu para ficar, Deus exigiu que nós esperássemos. O grande lance é que é o seguinte, a gente está se deixando levar. Nós estamos nos deixando influenciar e Jesus Cristo está nos dando uma ordem para que nós permaneçamos no lugar onde nós estamos. Porque pode parecer que não, mas as coisas vão se ajeitar. Pode parecer que não, mas as coisas vão dar certo. E os outros vão na onda de Pedro, eles entram na barca com ele e seguem lago adentro. Só que aqui é o mais interessante, porque todo mundo que estava dentro da barca com Pedro manjava de água, manjava de pescaria, manjava dos ventos, manjava do ofício. Sim ou não? Sim ou não? Sim, manjava do ofício. Só que os caras passam uma madrugada inteira jogando rede na água, puxando e não vinha absolutamente nada. Jogando rede na água, puxando e não vinha absolutamente nada. Os caras se cansam, o dia amanhece, eles não pegam absolutamente nada e decidem voltar para a margem. A pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: tinha peixe no rio, sim ou não? Tinha peixe no rio. Eles pegaram alguma coisa durante a noite, sim ou não? Beleza, eles voltam para a margem. Jesus os constrange pela primeira vez, os chamando de amigos, e depois gera um segundo constrangimento dizendo o seguinte: ei, vocês têm algum peixinho para nós assar aqui e comer? Jesus sabia que os caras não tinham pegado absolutamente nada a noite inteira, mas Jesus os constrange perguntando: vocês têm um peixinho para assar e para a gente comer aqui na brasa? E os caras não tinham peixe. E é muito louco porque eles estão dialogando com Jesus sem saber quem Jesus era. Isso é o mais constrangedor. Jesus já tinha chamado ele de amigos. Jesus já tinha dado o sinal de intimidade. Já tinha estabelecido um cumprimento de intimidade com eles. Eles não tinham reconhecido Jesus. E eles estavam tomando um atrás da outra, sendo constrangidos uma vez atrás da outra. E aí é interessante porque quando eles se aproximam, Jesus fala: volta lá, no lugar onde vocês estavam, com o mesmo barco, com a mesma rede, e lança a rede para o lado direito do barco. Aqui eu quero perguntar algo que é constrangedor, mas eu faço questão de perguntar para vocês. Num lugar onde tem peixe, que diferença faz jogar a rede para o lado direito ou para o lado esquerdo? Num lugar que tem peixe, que diferença faz jogar a rede para o lado direito ou para o lado esquerdo? Nenhuma.
Se os peixes estão ali, se eles jogaram a rede, certamente quando eles puxarem, os peixes vão vir. Não tinha diferença jogar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas existe um significado atrás disso, que Jesus quer nos ensinar essa noite para que a gente compreenda que a gente precisa continuar no lugar onde Ele nos mandou ficar, fazendo o que Ele mandou. Porque entenda uma coisa, não faz diferença nenhuma jogar a rede para o lado esquerdo ou para o lado direito quando se existe peixe no lago. Mas entenda uma coisa, jogar a rede para o lado direito foi sinal de obediência em relação a uma ordem que Jesus Cristo tinha dado. O que a gente precisa entender e aprender com isso, irmãos? Por vezes a gente está fazendo a coisa certa, no lugar certo, sem o aval e sem a ordem de Jesus. É inútil fazer o que é certo sem a ordem e sem o aval do Senhor. Se Ele não mandou fazer, não adianta. O peixe está embaixo do barco, você vai jogar e ele não vai vir na rede. Só que quando Jesus manda eles jogarem para o lado direito, Jesus está dando uma ordem. E quando Jesus fala, as coisas se estabelecem, as coisas acontecem. Quando Jesus diz joga para o lado direito, eles jogam, o que acontece? A rede volta cheia. Então entenda, fazer aquilo que é certo sem a ordem de Jesus é inútil. A gente precisa que Ele diga o que nós tenhamos que fazer e nós obedeçamos aquilo que é a ordem dEle. E é interessante que aqui, com os 153 grandes peixes na rede, eles decidem voltar para a margem. Eles ficam ali impressionados com o que tinha acontecido. Outro constrangimento. Mas aqui é mais louco porque João, ele não fica dentro do barco. Vai dizer que João, ele dentro do lago. E aqui eu tenho um entendimento que ele não estava dentro do barco, porque vai dizer que ele viu primeiro. Ele ouviu primeiro Jesus falando com ele novamente. E quando Jesus fala com aqueles homens novamente, João escuta e o texto vai dizer que aquele a quem Jesus amava volta e diz para Pedro, deu ruim, é o Senhor que está lá, mano. Azedou para nós, é Jesus que está lá na margem. Vai dizer que Pedro imediatamente fez o quê? Ele pulou dentro da água e pegou as roupas para se vestir porque ele estava nu, ele estava vulnerável. O que acontece, irmãos? A nossa espera pelo cumprimento daquilo que Jesus Cristo disse que faria a nosso respeito, precisa ser uma espera vigilante. Nós precisamos estar prontos para o dia em que Jesus for cumprir aquilo que Ele disse que faria ao nosso respeito ou para cada um de nós. Não dá para nós esperarmos Jesus de qualquer jeito, porque senão Ele chega, nos surpreende e nós não estamos prontos. Nós precisamos vigilantes, estar preparados para o dia em que Ele chegar. Pedro não estava, primeiro que não o reconhece, segundo que não estava pronto no momento em que Jesus chega, então ele é constrangido, ele estava nu, ele estava vulnerável. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: se Jesus volta agora, Ele te encontra pronto, puro e santo ou vulnerável numa situação em que você pode se comprometer? Veja que é complicado, meu irmão e minha irmã, ser confrontado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, sabendo que era Jesus, os caras vão. Chegam na margem, os parceirinhos ajudam a puxar a rede para o lado de fora, porque tinham 153 grandes peixes. Só que aí eles são surpreendidos por um novo constrangimento. Qual que é o novo constrangimento? Quando pisam na margem, Jesus Cristo estava lá com uma brasinha acesa, e em cima da brasinha que estava acesa tinha o quê? Um peixinho assado com limãozinho e o pão. O limão é por minha parte, glória a Deus, mas o pão e o peixe estavam lá com certeza. O limão é por minha conta. Eu levei o limão e cortei, glória a Deus, mas é por minha conta. Mas tinha um peixinho e um pão assado na brasa. Jesus pergunta para eles novamente, tem lá 153 grandes peixes, e Jesus pede o quê para Pedro? Traz um peixe desse aí que você trouxe e coloca aqui na brasa também. Primeiro ensinamento que Jesus quer dar com esse contexto. Quando eles chegam na margem e olham junto de Jesus um peixe e um pão pronto, é como se Jesus estivesse dizendo que tudo aquilo que aqueles homens precisavam para se alimentar, para comer e para permanecerem fortes na presença dele, já estavam prontos. Eles não precisavam ir buscar e nem pescar fora, porque Jesus já tinha junto dele aquilo que aqueles homens precisavam preparado. Aquilo que saciaria a fome daqueles homens. Aquilo que daria sustento para que eles continuassem perseverando e esperando se cumprir tudo aquilo que Jesus Cristo disse que faria, estava ali junto de Jesus, disponível, pronto para eles só se sentarem e comerem. Mas na ânsia de ver algo novo e algo diferente acontecer, eles decidem se levantar e ir pescar algo novo do lado de fora.
eu preciso dizer que não dá para a gente sair para o lado de fora para tentar pescar algo novo, porque tudo aquilo que a gente precisa já está aqui dentro, pronto para cada um de nós. E não dá para a gente se afobar, querendo que as coisas aconteçam mais rápido, porque existe um tempo estabelecido debaixo do céu aqui na terra. E esse tempo ele se concretiza de acordo com a vontade de Jesus. Jesus chama Pedro para comer. E Jesus, quando pede para Pedro trazer um daqueles peixes que ele tinha pescado, é como se ele dissesse, você vacilou, mas traz o que é teu também e coloca aqui, porque eu estou dando valor para o que você trouxe. Eu estou recebendo o que você trouxe, eu estou fazendo parte agora do que é meu, aquilo que você trouxe. Está tendo parte comigo aquilo que você trouxe, está colocando diante de Pedro ali a sua oferta, aquilo que ele tinha conseguido de melhor. E aqui é interessante porque eu quero discorrer para nós encerrarmos, mas acontece algo extraordinário que de alguma maneira pode dar sentido ao momento que você está vivendo hoje. Pedro se senta para comer com Jesus e ali eles começam um diálogo que a gente conhece. Profissão de amor de Pedro para com Jesus, o contexto que a gente entende que é Jesus se manifestando para Pedro, perguntando se ele o amava e aquela relação íntima entre os dois ali, comendo e estabelecendo intimidade. Mas no final do contexto, quando Jesus pergunta o que tinha para perguntar e Pedro responde aquilo que Jesus tinha perguntado, vai dizer o texto que Jesus se levanta. E Pedro se levanta junto. Mas é interessante que Pedro, ele não pega nenhum dos outros 152 peixes que tinham ficado na rede. E olha que é o seguinte, 152 grandes peixes naquela ocasião poderia ser fonte de renda ou fonte de alimentação para muita gente. 152 grandes peixes poderia ser fonte de renda e fonte de alimentação para muita gente. E vai dizer o texto que Jesus se levanta e Pedro se levanta também. Mas Pedro não volta para buscar os peixes. Pedro simplesmente segue Jesus, assim como ele tinha sido chamado lá onde tudo começou. Jesus disse para ele, vem e segue-me. Pedro se levanta e segue a Jesus, deixando para trás toda aquela pesca grandiosa que tinha acontecido. Os sinais de pesca que acontecem no Evangelho e na Sagrada Escritura, eles são chamados de pesca milagrosa, porque é um milagre que acontece diante dos olhos dos homens. Algo que antes não era possível se torna possível, então um milagre. E quando Pedro se levanta e abandona para trás todos os peixes e decide seguir Jesus, é Pedro dizendo que quando ele reconhece quem Jesus realmente é, até o milagre que ele acreditava precisar e acreditava que era aquilo que daria sentido para a sua vida, se torna dispensável perto daquilo que Jesus Cristo é para cada um de nós. Ele abandona 152 grandes peixes para trás e decide ficar com Jesus. Aquilo que ele tanto esperava conseguir, aquilo que ele tanto queria, ele abandona para trás para ficar junto com Jesus. Porque mais vale estar com o Senhor do que receber aquilo que as mãos dele podem gerar e fazer para cada um de nós. O que eu preciso dizer para você é o seguinte, nós não podemos desistir da graça que nós precisamos e nem desistir do milagre que nós estamos tanto pedindo para Jesus realizar na nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer que quando nós estamos com Jesus, é muito mais valiosa a presença dele para cada um de nós do que aquilo que as mãos dele têm poder de fazer. É muito mais valiosa a presença de Jesus na nossa vida do que aquilo que a gente pode receber dele. Talvez os teus dias estejam resumidos em esperar ansiosamente por algo que Jesus Cristo pode fazer. E Jesus está junto de você. Você pode sentir tanto que você tem continuado aqui e tem insistido para que Ele faça, mas Ele não tem feito. Será que de alguma maneira Jesus não está se colocando à disposição para que você o conheça e prove da presença dEle? E nós estamos insistindo em pedir que Ele faça algo por nós? É Jesus querendo de alguma maneira se tornar disponível para mim e para você para que a gente prove dele e não do milagre que ele pode fazer. E aqui eu preciso dizer para você, não é que eu estou pedindo para você desistir do milagre que você precisa, desistir da cura que você precisa, não. Nós somos homens espirituais e nós acreditamos num Deus que pode mudar o diagnóstico de um médico, nós acreditamos em um Deus que pode ressuscitar um morto, nós acreditamos em um Deus que pode fazer do nada todas as coisas, mas nós acreditamos também num Deus em que a sua presença é mais valiosa do que qualquer outra coisa que a gente possa adquirir nessa terra. Por isso eu queria
Em nome de Jesus, que você compreendesse e saísse daqui hoje entendendo que tudo diante dos nossos olhos pode parecer nebuloso. Todas as últimas notícias que nós temos recebido parecem ser avassaladoras. Todas as coisas que estão acontecendo estão nos impulsionando ou estão nos motivando a desistir. Mas tudo aquilo que a gente precisa continua pronto para nós aqui dentro, na presença de Jesus, junto dele. A gente não precisa desistir. A gente nem pode desistir. A gente precisa continuar junto dele, fiel até o fim, irmãos. Fiel até o fim. É interessante que eu fui surpreendido por uma notícia esses dias. Toda vez que vem aqui alguma coisa complicada está acontecendo. Vou parar de aceitar uns convites para vir aqui. Não, porque os convites vêm depois que aconteceu. Mas eu fui surpreendido por uma notícia. E dessa vez complicado porque o negócio é comigo, não é com outra pessoa. Um diagnóstico médico ruim, uma situação delicada, uma situação que, humanamente falando, nos põe em desespero. E aí a gente passa a pensar num monte de coisas, porque, veja, dentro de nós existe uma natureza. Isso é bíblico e é verdade. Dentro de mim e você existe uma natureza, que é uma natureza pecaminosa, que nasceu no pecado. Existe uma origem em nós que é reflexo do pecado. E em Romanos capítulo 6, a palavra vai dizer que, versículo 23, para ser mais preciso, que o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. Então, todas as vezes que nós somos confrontados por qualquer coisa que tire de nós a esperança da vida, nós pensamos no quê? Na morte, porque a nossa natureza pecaminosa nos coloca em confronto com a nossa natureza e conosco mesmo. Então a gente olha para a situação que foge do nosso controle e a gente literalmente se depara com o quê? Com a morte. Porque a nossa natureza, que é pecaminosa, que é pecado, está comissionando a morte todos os dias. Está pagando a morte todos os dias. E aí é interessante porque a gente começa a pensar milhares de coisas ruins. Mas pensando em milhares de coisas ruins, eu me vi esses dias pensando que nós não temos garantia de absolutamente nada. Nós não temos garantia de se nós vamos viver mais 30, 40 anos. Nós não temos garantia de se nós vamos morrer amanhã. Nós não temos garantia de nada e por mais saúde que a gente tenha, nós não temos nenhuma garantia. O que nós sabemos é que a nossa vida está nas mãos do Senhor, estão escondidas nele. E que ele tem o controle absoluto de tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, diante de uma situação que foge ao meu controle e que para muitos é uma situação que nos leva a passos largos para a morte, eu preciso enxergar a vida. Eu preciso enxergar a mão de Deus controlando e indicando um caminho novo. E eu preciso compreender que se nós estamos passando por algo que nós não gostaríamos, por uma situação difícil, por um diagnóstico ruim, de alguma maneira isso foi permissão de Deus, talvez não tenha sido vontade, talvez tenha sido consequência de algo que nós fizemos de ruim, mas Ele permitiu que acontecesse. E se Ele permitiu que acontecesse é porque Ele tem um propósito reservado nessa permissão para que nós aprendamos algo que em outro momento nós não teríamos capacidade de aprender. Portanto, eu não posso gastar as minhas energias todos os dias pedindo que o Senhor me cure dessa enfermidade ou que o Senhor me tire dessa circunstância. Eu preciso aproveitar esse ambiente que Ele permitiu e que Ele criou em torno de mim para aprender tudo aquilo que Ele tem para me ensinar e para esgotar todas as possibilidades de fazer qualquer coisa fora do propósito dEle. E aí se eu posso pedir e se devo pedir algo é: Jesus, não me deixe ficar no engano e me permita com tudo isso aprender o que o Senhor tem para me ensinar. E aí é interessante porque um dia depois de ter passado na médica, um dia depois de ter recebido um diagnóstico médico, a Fabiane me mandou uma mensagem no WhatsApp, porque ela não tinha coragem de falar pessoalmente, mas ela escreveu, acho que foi muito pior, porque se falasse eu tinha esquecido. Mas escreveu, ficou registrado, e ela dizia o seguinte: não é que eu estou dizendo que você vai morrer, mas eu preciso falar uma coisa para você. E ela dizia assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo para a gente continuar vivendo. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar do nosso corpo para continuar vivendo, a gente precisa estar com a nossa alma preparada. E aí eu tenho o entendimento de que eu preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde para viver mais 40 anos, se assim for a vontade de Deus.
Mas ao mesmo tempo que eu preciso cuidar do meu corpo para viver 40 anos, eu preciso estar com a minha alma pronta para morrer amanhã, se for o dia. Eu preciso estar apaziguado com a morte. Assim como eu estou apaziguado com a vida. E eu preciso saber que dando certo ou dando errado, humanamente falando aquilo que a gente espera, em Deus, deu tudo certo. Em Deus tudo é certo. Se aquilo que eu espero que de ruim aconteça, aliás, que aquilo que eu não espero que de ruim acontecer, se eu estiver em Deus, deu certo. E se aquilo que eu espero humanamente falando que humanamente dê certo, se eu estiver em Deus, deu certo também do mesmo jeito. Então em Deus a gente nunca perde nada. A gente só ganha. Por isso que eu preciso dizer para você, não existe motivo para nós abandonarmos o barco. Não existem motivos para nós sairmos da presença de Deus. Não existem razões para a gente desistir daquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. A gente precisa continuar no mesmo lugar, fiéis, até que Ele cumpra aquilo que Ele disse que faria ao nosso respeito. E entenda, nós seremos surpreendidos por dias em que as lágrimas vão vir aos nossos olhos, que o medo vai vir ao nosso coração. E aqui eu preciso dizer outra coisa, está super tranquilo. E está super resolvido o fato de que a nossa humanidade é frágil, é sensível e de que vai ter dias que a gente vai sentir medo e vai chorar. Está tranquilo. Se alguém disser para você, num dia em que você estiver passando por uma tribulação e uma dificuldade, presta atenção. Você é um homem de Deus, você tem que glorificar a Deus. O cara está lá numa fase terminal, não que seja um caso de qualquer nós aqui, mas o cara está numa enfermidade, vendo tudo dando errado e ele vai sair por aí glorificando a Deus, acreditando e sorrindo que isso é a melhor coisa que podia acontecer para ele? Não. Humanamente falando, era melhor que ele tivesse com saúde, que a vida dele tivesse diferente daquela circunstância. Está tudo certo em sentir medo, em sentir insegurança na nossa humanidade. O que não pode acontecer é no nosso espírito a gente perder a convicção da fé que a gente tem em Cristo. O que não pode acontecer é em Jesus nós perdemos a convicção de que nele todas as coisas estão resolvidas e de que ele tem o controle de tudo. É certo e é tranquilo a gente passar noites em claro chorando com medo de algo ou inseguros por algo. É a nossa humanidade, mas não é certo no espírito a gente desistir de tudo, porque a gente não está vendo Jesus Cristo fazer aquilo que a gente esperava que ele fizesse. Ele continua tendo controle, continua tendo um peixe e um pão assados pronto para a gente comer aqui e se fortalecer aqui dentro, enquanto espera ele fazer aquilo que ele deseja em relação a nós. Existe uma história já escrita pela mão de Deus e nós precisamos esperar o tempo oportuno para que ela se cumpra, para que ela se realize. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Se eu puder dizer algo para você essa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer isso. Não desista do plano de Deus na sua vida. Não desista da sua vida. Não desista mesmo que a sua visão esteja escurecida e que você não consiga enxergar mais aquilo que você esperava ver. Porque Jesus continua tendo o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. A gente só precisa acreditar. A gente só precisa perseverar. A gente só precisa respirar fundo e esperar que Jesus Cristo mude a nossa sorte. Assim como dizia o texto de Jeremias, que talvez seria o texto que deveria ter sido pregado aqui essa noite, mas que por providência de Deus não foi pregado lá em Jeremias 30, aonde diante de todas as circunstâncias ruins que aquele povo estava vivendo, diante de toda a perdição que aquele povo estava vivendo, o profeta Jeremias se levanta no meio do povo e diz assim, o Senhor mudará cedo ou tarde a sorte do seu povo. Eu preciso dizer, diante do que você está vivendo, diante do que nós estamos passando, cedo ou tarde, o Senhor mudará a sorte do seu povo. O Senhor mudará a sorte do seu povo. Ele fará novas todas as coisas. Ele colocará o começo onde é fim. Ele tirará tudo de onde não existe absolutamente nada. Ele fará transbordar do vazio. Ele fará brilhar do lugar onde hoje existe escuridão. Ele é Deus. E Ele continua tendo o controle de todas as coisas na sua mão. Se você se sentir à vontade para isso, fica de pé, por favor. Eu abri um texto para ler. Eu fechei a Bíblia e não li o texto, mas eu vou abrir o que é dele que eu quero concluir essa nossa oração e esse nosso momento, que é o Salmo 70, no versículo 20, que diz assim: Senhor, quem vos é comparável?
Vós me fizestes passar por numerosas e amargas tribulações, para de novo me fazer reviver e dos abismos da terra novamente me tirar. Quem é comparável como o Senhor, que nos faz passar por duras e amargas tribulações para novamente, porque Ele já nos fez viver uma vez e novamente, e quantas vezes for preciso novamente, Ele nos fará reviver e nos tirará das profundezas dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Ele tem o controle de tudo. E é nele que nós depositamos a nossa confiança. E é isso que eu quero te convidar a rezar essa noite. É isso que eu quero te convidar a pedir para o Senhor essa noite. Senhor, o Senhor bem sabe a forma como nós chegamos aqui. Talvez haja no nosso coração e no nosso interior um sopro de esperança e de alegria em saber que estamos na Tua presença, mas na nossa humanidade talvez haja uma lágrima nos nossos olhos, talvez no nosso coração haja uma insegurança, talvez haja um medo, talvez haja, Senhor, uma dúvida, mas nós não queremos parar na nossa humanidade, porque nós sabemos que tudo começa e tudo termina no Senhor. E por mais que no meio do caminho as coisas estejam escurecidas, o Senhor tem o controle de como tudo começa, de como tudo termina, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Portanto, Deus, nos ajuda a não perder a convicção de que o controle de tudo está nas Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a não nos afastar da Tua presença. Nos ajuda a abrir mão daquilo que nós tanto queremos, em prol de conhecermos mais a Ti, Jesus. Porque o milagre que a gente acredita que precisa, a graça que a gente acredita que precisa, ela se torna irrelevante quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem o Senhor é para nós. Portanto, o nosso pedido hoje é: se revela para nós, Jesus, se revela mais para nós. Eu sei que o Senhor não pode e nem vai se revelar completamente para nós essa noite. Nós não poderíamos suportar a plenitude de quem o Senhor é numa noite como essa, mas se revela um pouco mais para nós. Mostra um pouco mais do Teu amor para esse povo. Mostra um pouco mais da Tua misericórdia para esses Teus filhos que estão aqui essa noite. Porque nós precisamos, Jesus, nós necessitamos permanecer na Tua presença, Senhor.